Bem-vindos à nossa aula de número 271. 271. Já vai dando uma certa saudade, né? Vamos lá no item 2 do capítulo 35. O que trata o capítulo 35? Por conta dele que eu estou fazendo essa homenagem. Aquele capítulo curtinho, 4, 5 itens, em que nós estamos traçando o welfare state versus o laissez-faire, o Estado provedor versus mercado, versus a economia de mercado. Então, nós vimos no item um quais que são as. Olha, o capitalismo é muito bom, mas ainda existe pobreza, existe desigualdade de renda e de riqueza, existe insegurança, né? É muito volátil o mercado. O consumidor, né, ele não sabe o que ele quer, tem hora que ele quer arroz, tem hora que ele quer feijão. E quem aceita a afirmativa de que o Estado pode dar tudo isso, já vendeu a alma, certo? Que não paire dúvida sobre isso. Depois não adianta ficar indo na igreja pedindo perdão, rezando, orando, dando pulinho. Não, 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 não. Quem já se ajoelhou para o inimigo, chamado Estado, já corrompeu sua alma. A pobreza. Vamos lá. Ó, guia de estudos de doação humana. Como comprar na descrição nesse vídeo. Como estamos fazendo nossa leitura do partir do PDF para ficar fácil. A pobreza. Existe pobreza no mundo? Oh, meu Deus! Será que a pobreza de hoje é pior do que a mais alta riqueza 300 anos atrás? Podemos imaginar uma sociedade de agricultores na qual cada membro cultivaria um pedaço de terra de tamanho suficiente para prover-lhe e para a sua família com as necessidades de sobrevivência. Podemos incluir nesse quadro a existência de alguns especialistas, artesãos, perdão, como por exemplo ferreiros e profissionais liberais, como por exemplo médicos. Podemos ir mais além e presumir que alguns indivíduos não possuam uma fazenda, mas trabalhem como empregados nas fazendas de outras pessoas. O empregador os remunera pela sua colaboração e lhes dá ajuda em caso de doença ou quando a idade os incapacita para o trabalho. Nossa, que estadinho provedor. Esse esquema de uma sociedade ideal serviu de base a muitos projetos utópicos. Em certa medida e durante algum tempo, chegou a existir em algumas comunidades. Provavelmente, o exemplo histórico que mais se aproxima desse ideal é o das comunidades estabelecidas pelos padres jesuítas no que hoje é o Paraguai. Entretanto, não há necessidade de examinar os méritos desse sistema de organização social. A própria evolução histórica os desintegrou. A experiência foi muito limitada, considerando-se o número de pessoas que hoje vive sobre a face da Terra. A fraqueza intrínseca desse tipo de sociedade reside no fato de que um aumento na população resulta num empobrecimento progressivo. Quando a propriedade de um fazendeiro, no caso de sua morte, é dividida entre seus filhos, a verdadeira reforma agrária, as parcelas acabam ficando tão pequenas que já não podem prover a subsistência de uma família. Todos são proprietários, mas todos são muito pobres. As condições que prevaleceram em grandes áreas da China nos dão uma triste ilustração da miséria dos lavradores de pequenos pedaços de terra. A alternativa dessa situação é o surgimento de uma enorme massa de proletários sem terra. Um grande abismo separa então os pobres deserdados dos afortunados agricultores. Tornam-se uma classe de párias, cuja existência coloca a sociedade diante de um problema insolúvel. Procuram em vão um meio de ganhar a vida. A sociedade não sabe o que fazer com eles. São carentes. Quando, na época que precedeu o desenvolvimento do capitalismo moderno, os estadistas, os filósofos,
os advogados, aludiam aos pobres e aos problemas da pobreza, estavam referindo-se às multidões de miseráveis. O laissez-faire e sua sequela, o industrialismo, transformou o pobre num assalariado. Numa economia de mercado não obstruído, existem pessoas com rendas mais altas e mais baixas. Não existem pessoas que, embora estejam dispostas a trabalhar, não consigam emprego por falta de espaço para elas no sistema social de produção. Todos conseguem empregos. Todos. Mas o liberalismo e o capitalismo, mesmo no seu apogeu, estavam limitados a regiões relativamente pequenas da Europa Ocidental e Central e a América do Norte e a Austrália. No resto do mundo, centenas de milhões de pessoas ainda vegetavam à beira da inanição, da falta de comida. São os pobres ou miseráveis, no primitivo sentido do termo, um excedente incapaz de se manter, um fardo para si mesmos e uma ameaça latente para a minoria de seus semelhantes mais afortunados. A penúria dessas massas miseráveis, geralmente constituídas de pessoas de cor, está dizendo dos afrodescendentes, não foi causada pelo capitalismo, mas pela ausência de capitalismo. Se não fosse o laissez-faire, o destino dos povos da Europa Ocidental teria sido ainda pior do que o dos coolies asiáticos. O que está errado na Ásia é um nível extremamente baixo de capital per capita em comparação com o capital investido no Ocidente. A ideologia que lá prevalece e o seu consequente sistema social impedem a evolução da atividade empresarial motivada pelo lucro. A acumulação doméstica de capital é pequena e a hostilidade ao investimento estrangeiro é manifesta. Em muitos desses países, o aumento populacional chega mesmo a superar o aumento de capital disponível. Não se pode imputar às potências europeias a pobreza existente nas suas antigas colônias. Não, 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 não. Não se pode imputar para as potências europeias a pobreza existente nas suas antigas colônias. Ao investir capital, os estrangeiros fizeram o que lhes era possível para melhorar o bem-estar material das suas colônias. Não é culpa da raça branca o fato de que os povos orientais sejam relutantes em abandonar seus mitos tradicionais e rejeitem o capitalismo por ser uma ideologia alienígena. Na medida em que haja capitalismo sem obstruções, já não se pode falar de pobreza no sentido com que esse termo é empregado numa sociedade não capitalista. Aí, então, o aumento populacional já não representa um excedente de bocas a alimentar, mas braços adicionais cujo emprego produzirá mais riqueza. Quem puder e quiser trabalhar não será um miserável. Considerado do ponto de vista de uma nação economicamente subdesenvolvida, o conflito entre capital e trabalho nos países capitalistas parece um conflito entre classes superiores privilegiadas. Para um asiático, o empregado da indústria automobilística americana é um aristocrata. Pertence aos 2% da população de renda mais elevada. Não apenas as pessoas de cor, mas também os eslavos, os árabes e alguns outros povos consideram que foi às custas da diminuição do seu próprio bem-estar que a renda média dos cidadãos dos países capitalistas, cerca de 12 a 15% do total da humanidade, foi obtida. Não chegam a perceber que a prosperidade desses grupos alegadamente privilegiados não foi obtida, sem levarmos em consideração os efeitos das barreiras migratórias, às custas de sua própria pobreza. E nem que o principal obstáculo para a melhoria de suas condições de vida é a sua própria aversão ao capitalismo. No contexto do sistema capitalista, a noção de pobreza diz respeito apenas para aquelas pessoas que não são capazes de cuidar de si. Mesmo sem considerar o caso das crianças,
tais pessoas sempre existirão. O capitalismo, mesmo ao melhorar o padrão de vida das massas, as condições de higiene, os métodos profiláticos e terapêuticos, não pôde evitar que haja pessoas fisicamente incapazes para o trabalho, embora existam hoje, com pleno vigor, muitas pessoas que no passado estariam condenadas a ser deficientes físicos por toda a vida. Ainda mais hoje, na época de Mises e agora ainda mais hoje. Pessoas que podem estar na cadeira de rodas, trabalhar no computador, sendo mais produtivas do que muitas pessoas que andam, levantam, né? Mas também, por outro lado, muitos daqueles que teriam morrido mais cedo, em virtude dos efeitos, de defeitos congênitos, ou seja, problemas de nascimento, doenças ou acidentes, sobrevivem como pessoas fisicamente incapacitadas hoje em dia, porque sobra o alimento e as pessoas são benemerentes. Além disso, o aumento da expectativa de vida tende a aumentar o número de idosos que já não são capazes de ganhar a vida, como eu sempre digo. Nascemos escravos e morreremos, se Deus quiser, como escravos, dependendo dos outros, da bondade do nosso senhorio. Se você for bom pai, serão seus filhos que vão cuidar de você na sua vida final. O problema dos incapacitados é um problema específico da civilização humana e da sociedade. Animais aleijados morrem logo, de fome ou nas garras dos adversários de sua espécie. O homem selvagem não se apiedava dos inválidos. Muitas tribos praticavam métodos brutais de extermínio. Infanticídio até hoje nas tribos indígenas, em muitas delas. Nasceu gêmeo, mata um. Nasceu com defeito, joga, deixa morrer na floresta. Aos quais os nazistas recorreram no nosso tempo. A própria existência, o homem selvagem não se apiedava dos inválidos. Muitas tribos praticavam métodos brutais de extermínio, aos quais os nazistas recorreram no nosso tempo. A própria existência de um número relativamente maior de inválidos é, por mais paradoxal que pareça, um traço característico da civilização e do bem-estar material causado pelo capitalismo. A própria existência de um número relativamente maior de inválidos, que a gente pode contar hoje em dia do que existia no passado, na mesma idade, na mesma quantidade, por mais paradoxal que pareça, é um traço característico da nossa civilização capitalista moderna. O cuidado com os inválidos que não tenham meios de subsistência, nem parentes que deles se ocupem, foi durante muito tempo considerado uma questão de caridade. Os fundos necessários, às vezes, eram fornecidos pelos governos, mas geralmente eram contribuições voluntárias. Os fundos necessários para cuidar dos cadeirantes, dos inválidos, às vezes eram fornecidos pelos governos, mas geralmente eram contribuições voluntárias. As ordens e as congregações católicas, santas casas de misericórdia, quando não eram geridas pelos atuais administradores que roubam pra caramba, quando eram benemerência de fato, não propaganda política, assim como algumas instituições protestantes, conseguiram realizar um trabalho notável na arrecadação de contribuições e no seu adequado emprego. Hoje existem também inúmeras instituições não confessionais. Confessionais significa de religião, que, com a mesma nobreza de espírito, procuram realizar essa tarefa. A caridade sistema, o sistema Caritas, né, é criticada por apresentar dois defeitos. Um é a exiguidade de meios disponíveis. Entretanto, quanto mais o capitalismo progride e a riqueza aumenta, lei da utilidade marginal, mais suficientes se tornam os recursos empregados na caridade, lei da utilidade marginal. Por um lado, as pessoas estão mais dispostas a fazer doações na medida em que o seu próprio bem-estar aumenta. Por outro lado, o número de necessitados diminui concomitantemente. Mesmo para quem tem apenas uma renda modesta, existe a possibilidade, por meio de poupança e de seguros, de prover para o caso de acidentes, doenças, velhice, educação dos filhos e manutenção de viúvas e órfãos.
É muito provável que os fundos das instituições de caridade tenham sido suficientes nos países capitalistas, se o intervencionismo não tivesse sabotado as instituições essenciais da economia de mercado. Repito, é muito provável que os fundos das instituições de caridade, fundos de instituições de caridade, teriam sido suficientes nos países capitalistas se o intervencionismo, se o governo não tivesse sabotado as instituições essenciais da economia de mercado. A expansão do crédito e o aumento inflacionário da quantidade de moeda tornou inútil qualquer esforço para poupar e acumular reservas para os dias menos tranquilos. A TASE explica, a teoria austríaca dos ciclos econômicos explica que o aumento de base monetária, ou seja, o aumento do crédito circulante através de bancos e associações e métodos creditícios, roubam a riqueza maior das pessoas através desse aumento de base monetária. Então, não adiantava os fundos de investimento de pensão para cuidar dos idosos. Era jogar dinheiro fora. Maior ainda é o dano que outras medidas intervencionistas causam aos interesses vitais dos assalariados, dos empregados em geral, dos profissionais liberais e dos pequenos empresários. Aqueles que vivem da caridade, na sua maior parte, são carentes, porque o intervencionismo os tornou assim. Ao mesmo tempo, a inflação e as tentativas de reduzir a taxa de juro abaixo do que seria o nível de mercado realizam uma virtual expropriação das dotações dos hospitais, asilos, orfanatos e estabelecimentos similares. Quando os defensores do Estado provedor lamentam a insuficiência de fundos disponíveis para a assistência humanitária, estão lamentando um dos resultados de políticas que eles mesmos recomendam. O segundo defeito atribuído à caridade é o de não ser ela mais do que esmola e compaixão. E aqui é porque o homem tem que sofrer, porque o ego dele é tão machucado quando alguém tende a ajudá-lo que ele prefere que todo mundo seja escravizado pelo Estado e o Estado ajude-o enquanto instituição e ele não deva nada de favor para ninguém. O segundo defeito atribuído para a caridade é o de não ser ela mais do que esmola e compaixão. O indigente não tem nenhum direito legal para a generosidade com que é tratado. Isso é fato. Ele depende da piedade provocada por sua própria penúria de pessoas benevolentes. Depende de pessoas benevolentes, quem queira fazer o bem. O que recebe lhe é dado de presente e ele deve, por isso, ser grato. Tem alguma coisa errada nisso? Viver de esmolas é vergonhoso e humilhante. Sim, viver de esmolas é vergonhoso e humilhante. Isso não é mentira. Em determinados momentos, podemos ter que ser humilhados, passar vergonha. Isso é fato. A vida é cheia de altos e baixos. O que a gente pode confundir com a verdadeira vergonha é você ficar de bem bom vivendo dessa maneira, sem a mínima vergonha na cara. Viver de Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família? Alguém faz um corte disso que eu vou botar essa aula no Instagram, no X, no LinkedIn, no YouTube. Faz um corte do que eu tô falando assim. O que recebe lhe é dado de presente e ele deve, por isso, ser grato. Ele depende da piedade provocada por sua própria penúria, de pessoas benevolentes. Viver de esmolas é vergonhoso e humilhante. Sim, viver de esmolas, viver, não receber uma ajuda para sair daquela condição, aceitar um trabalho de menor remuneração, seja ele qual for, para sair daquela situação de penúria. Agora, você que vive de Bolsa Família, você que vive de ajuda do Estado, você que recebe coisas gratuitas do Estado, você é a vergonha, a escória, o lixo, o nada. É uma situação intolerável para quem tem um mínimo de respeito próprio. O mínimo. Essas queixas são procedentes. Toda caridade padece do mesmo defeito. É um sistema que corrompe doadores e recebedores. Os primeiros ficam orgulhosos com sua própria virtude e os segundos se tornam submissos e serviços. Não obstante, é somente em virtude da mentalidade própria de um ambiente capitalista que as pessoas sentem uma certa indignidade no ato de dar e receber esmolas. Fora do campo das trocas a dinheiro, transacionadas entre comprador e vendedor, na forma característica das relações comerciais,
Todas as relações humanas são contaminadas por essa mesma falta de dignidade. Aqueles que condenam o capitalismo por sua insensibilidade e frieza deploram precisamente essa falta de calor humano nas transações de mercado. Para esses críticos, a cooperação com base no, né, duodê desumaniza todos os laços sociais. Toma lá da cá. Substitui a fraternidade e a disposição de ajudar por uma relação contratual. Esses críticos condenam a ordem legal do capitalismo por negligenciar o lado humano. Falta-lhes coerência quando condenam a caridade como sistema, invocando sua dependência em relação a sentimentos de piedade. A sociedade feudal se assentava em atos de generosidade e na gratidão dos favorecidos. O poderoso soberano concedia um benefício ao vassalo, que lhe ficava devendo uma fidelidade pessoal. Hoje em dia, o cara te ajuda e você ainda atrai ele. Aconteceu comigo dentro do Milan. Coloquei umas camisas da Aia para ser vendido, o cara fez dinheiro, sobreviveu. E quando eu fiz uns bonés pro Ilan, o cara vende boné também. Ele se sentiu, pediu para sair, se sentiu aleijado por essa atitude, sendo que ele vende os bonés a 100 e o Ilan está vendendo a 50. O cara, ele não teve a mínima fidelidade. E quando eu falei para ele que o mundo é redondo, ninguém passa dor de barriga uma única vez, a pessoa disse que, não, com certeza eu nunca precisarei de você, né, do Ilan. Cara, fidelidade, hombridade, honra não existe mais. Tais relações eram humanas na medida em que os subordinados tinham que beijar as mãos de seus superiores e manifestar sua lealdade a eles. Bons tempos esses. Prefiro beijar a mão do superior do que ter que obedecer a cabeça de um careca piroquento lá do Supremo. Numa sociedade feudal, o caráter generoso dos atos de caridade não representavam uma ofensa. Fazia parte dos usos e costumes. Foi somente com o advento de uma sociedade baseada inteiramente em vínculos contratuais e não em vínculos hegemônicos que surgiu a ideia, que surgiu, foi somente com o advento de uma sociedade baseada inteiramente em vínculos contratuais que surgiu a ideia que o indigente teria um direito legal, um direito de ser mantido pela sociedade. Os argumentos metafísicos apresentados em favor de um tal direito de subsistência baseiam-se na doutrina do direito natural. Isso é importante, hein? Os direitos metafísicos apresentados em favor de um tal direito de subsistência baseiam-se na doutrina do direito natural. Então, os epígonos de Mises, que discordam da ordem espontânea, como Hofbauer, no caso, ao que parece, defende o direito natural, estão errados. Perante Deus ou perante a natureza, todos os homens são iguais e dotados com o inalienável direito à vida. Entretanto, a referência à igualdade inata está certamente mal colocada ao lidar com os efeitos da desigualdade inata. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: todo mundo tem o direito à vida, ninguém pode matar o outro. INA, valeu. Agora, Deus faz as pessoas diferentes. Jesus explicou isso aos apóstolos, quando perguntam por que o menino nasceu cego. Se foram os pais que pecaram ou ele que pecou dentro da barriga. E Jesus disse, não, ele se fez cego para que se prevalecesse a gloriosa bondade de Deus, que era, no caso, ele ia fazer um milagre para transformá-lo ele em alguém que pudesse enxergar novamente. Mas o que Jesus ensinou com essa passagem é que todos nós carregamos o nosso milagre diário, justamente por estarmos numa sociedade onde somos diferentes um do outro. Mas é muito difícil para as pessoas orgulhosas, para as pessoas que não conseguem entender a verdadeira lógica da cooperação social sob a égide da divisão do trabalho, que é o capitalismo. É um fato deplorável o de que a incapacidade física impeça inúmeras pessoas de participarem de processo de cooperação social. As inexoráveis leis da natureza são as únicas responsáveis pelo ato de que essas pessoas sejam marginalizadas.
São os enteados de Deus ou da natureza. Não são os filhos. É isso que ele quer dizer, brincando. Podemos ratificar inteiramente os preceitos éticos e religiosos que consideram ser um dever do homem dar assistência aos seus confrades fadados ao infortúnio. Olha o que Mises, um ateu, está dizendo. Podemos ratificar, concordar, dizer que está certo inteiramente os preceitos éticos e religiosos que consideram ser um dever do homem dar assistência aos seus confrades fadados ao infortúnio. Cara, toda vez que eu vejo esse ateu falando, eu digo, não houve um cristão melhor que ele, a não ser o próprio Jesus Cristo, que no caso não seria um cristão. Mas reconhecer esse dever não responde à questão sobre que métodos deveriam ser usados para cumpri-lo. Entregando para o Estado não nos obriga a escolher métodos que colocam em risco a sociedade e diminuem a produtividade do esforço humano. Não! Quando você faz com que o Estado cobre imposto para fazer benemerência, você está tirando a produtividade do ser humano, empobrecendo todo mundo, deixando mais e mais pessoas incapazes de conceber a benignidade. Mises, eu tenho certeza absoluta no meu coração que ele só se disse ateu porque ninguém pode ter tanta noção do que é de fato ser um cristão sem sê-lo. E ele se disse ateu para que não respingasse qualquer discussão metafísica no que ele estava criando como ciência. E a prova de que a ciência não refuta os ensinamentos cristãos que estão na metafísica é porque não existe nada mais cristão do que isso. As pessoas saudáveis e as incapacitadas não obteriam qualquer benefício com a queda da quantidade de bens disponíveis. Ele está explicando economicamente que intervencionismo, por mais que esteja arraigado de coração todo mundo, que é para fazer o bem, ele leva todo mundo ao inferno. Esses problemas não são de caráter praxeológico e não cabe à economia dizer qual é a melhor solução possível. Pertencem mais ao âmbito da patologia e da psicologia. Referem-se ao fato biológico de que o medo da penúria e das consequências degradantes de viver da caridade alheia é fator importante na preservação do equilíbrio fisiológico do homem. Olha o que me está dizendo assim. Não cabe a nós, economistas e praxeólogos, discutir essa questão efetivamente, porque pertence mais ao âmbito da patologia e da psicologia, da ciência que estuda como é que as pessoas se comportam. Por quê? Porque elas se referem ao fato biológico. É um fato biológico que a gente tenha medo da pobreza e das consequências degradantes de viver da caridade alheia, depender dos outros. É isso que nos faz sobreviver, querer sair dessa condição, almejar algo melhor. Isso é uma questão biológica. É fator importante na preservação do equilíbrio fisiológico do homem. Estimulam o homem a se manter em boa forma física. Bullying é importante. O bullying é importante na criação do homem. Chamar o gordinho de gordinho, atazanar a vida do gordinho para que ele fique a vida inteira com aquilo na cabeça, tentando emagrecer, vai fazer com que ele sofra um infarto mais tarde. Eu vou escrever um artigo. O bullying é do bem. Logo, estimula o homem a se manter em boa forma física, a evitar doenças e acidentes e a recuperar-se o mais rápido possível de qualquer ferimento sofrido. A experiência do sistema de previdência social, especialmente a do mais antigo e mais completo sistema, o alemão, Bismarck, maldito. Só tem alguém que é entre o diabo, Lúcifer lá no inferno, os demônios, depois Judas Iscariotes, antes de Keynes vem Bismarck, que inventou a aposentadoria pelo Estado. Bismarck é o grande mal. Bismarck, ele quis dizer que se a gente não precisa cuidar da nossa família, porque o Estado vai estar lá. Porque Deus falhou quando inventou esse negócio de família. Bismarck, o capeta na terra. O mais completo sistema, o alemão, mostrou claramente os efeitos indesejáveis que resultam da eliminação desses incentivos. Vamos ver a nota de rodapé. Faz tempo que eu não passo por aqui. Veja sobre German Experience with Social Insurance. Depois a gente vai mais a fundo disso.
Nenhuma comunidade civilizada teve a insensibilidade de permitir que os seus incapacitados morressem sem qualquer tipo de ajuda. Mas a substituição da caridade voluntária por um direito de subsistência. Bolsa Família, Bolsa Isso, BPC. Ixi, tem tantos liberais defensores do BPC. Ah, meu Jesus. Ou do sustento, não parece compatível com a natureza humana tal como ela é. Então, aqui, eu vou jogar esse vídeo nas redes, pedir para o 38 jogar isso para frente, porque tem um monte de miserável que se diz liberal, minarquista, libertário e acha que é importante manter o PPC. São considerados de conveniência prática e não preconceitos metafísicos que tornam desaconselhável estabelecer um direito legal de subsistência. Vou ler de novo para quem seja difícil de fazer interpretação de texto. São considerável, são considerações de conveniência prática e não preconceitos metafísicos que tornam desaconselhável estabelecer um direito legal de subsistência. E aqui vale o dia que maldito Milton Friedman, Hayek, Hofbauer, toda essa turma estava também em Rand, lá na primeira reunião do Mont Pelerin. E eles querendo discutir que estabelecer um direito legal de subsistência através de um imposto regressivo era digno. E o bom velhinho Ludwig von Mises mete a mão na mesa e, e diz para eles: You are all a bunch of socialists. Vocês são um bando de socialistas. Ninguém pode forçar ninguém a fazer benemerência. Isso é roubar a alma da pessoa. Todos aqui na nossa geração já estão com a alma roubada. Porque não podem fazer benemerência. Porque o Estado já faz. Ah, não, mas tem quem faz além disso. Você pode ter certeza, meu querido. Você pode ter certeza. Essa pessoa já aprendeu a jogar o jogo republicano. O jogo do inimigo. Tá certo? É, além do mais, uma ilusão acreditar que a promulgação dessas leis pudesse livrar o indigente dos aspectos degradantes inerentes a quem recebe esmolas. O que são os recebedores de Bolsa Família, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo, se não degenerados, pessoas que se acostumaram a viver do dinheiro roubado. Quanto é pior, hoje em dia quem vive de aposentadoria no Estado é o cara que vive sugando o sangue dos inocentes, dos seus filhos e netos. Criticando pesado, pesado. Ele sabe que o governo já gastou o seu dinheiro arrecadado. Então, quem vive hoje aposentado com o direito da aposentadoria está roubando os seus filhos e netos. Nunca se esqueçam disso, porque isso vai ser cobrado de vocês num dia. Para quem acredita que não vai terminar a história no dia do apagar das suas próprias luzes. Quanto mais generosas forem essas leis, mais casuística será a sua aplicação. O discernimento das pessoas, cuja consciência as obriga a cometer atos de caridade, é substituído pelo discernimento de um burocrata. É difícil imaginar que uma mudança dessa ordem possa melhorar a sorte dos incapacitados. E ele fala nesse último parágrafo aqui que a economia já provou, através da utilidade marginal, e quanto mais o Estado cobra imposto na renda, menos benemente você vai ser. Ah, mas eu faço, eu ainda, depois de pagar todos os impostos, fazer isso e aquilo, eu ainda vou lá e me sacrifico. Mas você estaria dando muito mais, se te sobrasse muito mais. Mas muito, muito mais. Ou seja, o Estado rouba as nossas almas todos os dias. Bom, nós vamos falar de desigualdade e é maravilhoso. A questão da desigualdade é maravilhosa. A maravilhosa desigualdade. Nós vamos falar sobre ela. Mas o que importa aqui? Esse vídeo, quem estiver assistindo, faça cortes. Vai para o YouTube, procura. Faça cortes desta aula. Ela é de sumíssima importância. Valeu? Abraço a todos. Até a nossa próxima aula.